Boa noite, Boa noite, senhora rapaz. Slaine. Ai, muito bom, né? Que coisa boa, muito bom essa Muito bom. oportunidade, né? Interessante Aham, a gente conseguir estar assim. São os milagres da tecnologia, né? Unir a gente assim de tão longe, é né? Se tornar verdade, tão perto, graças a Deus. Muito bom. exatamente. É, não, é algo realmente impensável, né? Mas eu fico muito feliz, assim. Creio que o Senhor tem unido as mulheres aí de todo o Brasil, né? Menina, e de uma forma assim inusitada, né? Foi. Inusitada. Oh, mas muito Então, feliz, um grande prazer em te conhecer, Aslane. Espero que algum dia eu possa te conhecer assim, pessoalmente. poxa, eu também, eu já tô ficando endividada com um monte de amizade de longe, né? Porque assim, é Santa Catarina, é Rio Grande do Sul, já tem gente até no Canadá. E assim, é tudo também graças à nossa querida professora Rafaela Santos, né? Que nos deu também a Exatamente. possibilidade desse curso. E sexta-feira vai ser com ela. Então, Rafaela Então, não perco Santos. essa live por nada. Nossa professora aí maravilhosa, que também Sim, trouxe essa oportunidade aí para a gente se conhecer. sim, com certeza. Então, deixa eu falar um pouquinho da Giglioli para vocês, pessoal. A gente se conheceu, né, assim, virtualmente, no curso da professora Rafaela Santos, é um curso de ginástica íntima, e dali em diante começou assim uma coisa que foi algo de Deus mesmo, porque no grupo da turma, a gente se tornou praticamente uma amizade, né? Como se a gente se conhecesse pessoalmente, né? E graças a Deus, assim, tem sido uma coisa muito boa, porque não está ficando só naquela coisa do virtual, ninguém liga para ninguém, não. A gente fez grupo de oração, colocou motivos, né? E assim, isso foi muito legal, porque veio trazer riqueza, né? Mesmo a gente Sim. não tendo a presença física, eu acho que o Espírito Santo na nossa vida é que nos une mais, e isso é que faz toda a diferença. Claro, com certeza. E a Muito, Giglioli, muito feliz por essa oportunidade. ela é médica de família, lá em Santa Catarina, na cidade de Tubarão. Tubarão. Sou natural de Criciúma, talvez seja um pouco mais conhecida, né, pelo time de Criciúma. futebol, pelo Carvão, não sei, mas fica perto de Criciúma, Tubarão. Uhum. Ah, Tubarão que a gente falou aquele dia, né? Do Baby Shark. Aham. É verdade. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão de praticar a medicina para a glória de Deus. Como é que um médico lida com a questão da fé no meio profissional? A gente, eu, particularmente, não conheço muitos médicos cristãos, né? Então, eu tenho algumas curiosidades e eu fiz algumas perguntas já antecipadamente para a Gigli e ela vai falar um pouquinho sobre isso e sobre o que ela preparou também para a gente aqui nessa noite. Então, agora eu passo a bola para você, Giglioli, pode ficar à vontade, tá bom? É, realmente é uma pressão para mim, porque eu sei que a Aslane lê muito, né? É uma pessoa muito culta, muito bem informada. Eu olho ali nas fotos dela, ela ama postar foto de livros, né? Mas, de alguma maneira, vamos tentar compartilhar aí, né, o que a gente tem vivido. Isso é muito importante, como tu mesma falaste. Nós estamos unidas, apesar da distância, pela fé, né, Isso, pelo próprio amém. Espírito do Senhor. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Então, me apresentando, né, eu sou a Giglioli, pode me chamar de Gi, que é mais fácil, né? As pessoas aqui me Uhum. chamam de Gi também. Eu sou natural de Criciúma,
Me formei em medicina lá, na Unesc, em 2016, e vim para Tubarão fazer residência médica, ou seja, a especialidade médica de medicina de família e comunidade, que lá em Criciúma não Uhum. tinha e aqui em Tubarão tinha. Então eu vim para cá. E aí, então, eu fiquei 2 anos fazendo essa especialidade médica, que é uma especialidade que se concentra em tentar enxergar a pessoa como um todo, em ver não só os aspectos físicos, mas também demandas psicológicas, né, emocionais, sociais, espirituais. Então, a gente precisa, assim, enxergar a pessoa de maneira integral e acompanhá-la aí ao longo de sua vida, não só a pessoa em si, mas toda a sua família. Então, é uma residência médica que permite que a gente faça visitas domiciliares e que possa conhecer a fundo, né, a pessoa e a sua família, entender o contexto de vida dela. E aí, Bem mais humano, né? claro, com certeza. Então, assim, a medicina, ela se divide em áreas que são áreas generalistas, que a gente fala como se fosse uma clínica geral, né? E a Uhum. medicina de família e comunidade, ela está compreendida nisso. Então, o médico de família e comunidade, ele precisa tentar resolver aí a maior parte das demandas de saúde de uma pessoa, 85% das demandas que uma pessoa precisa, possa vir a ter, o médico de família, né, o seu médico de referência, ele precisa estar apto para resolver, né? E naqueles casos mais complexos, o médico de família ele encaminha para um especialista focal, ou seja, para um especialista em algum órgão, em algum sistema, como um cardiologista, um neurologista, um gastroenterologista, mas ele coordena o cuidado, ele encaminha, mas ele acompanha. Né? Ele não Uhum. deixa a pessoa desassistida. Ele, de fato, pega pela mão e ajuda a pessoa a conduzir aí a sua saúde. Ele permite com que a pessoa não precise coordenar a sua saúde sozinha, né? Ele se torna Uhum. um médico de referência para a pessoa. Então, eu me vi nesse contexto. Eu fiz a residência médica, fiz os 6 anos de medicina, depois mais 2 anos da residência médica. E aí, terminando a residência médica, um plano de saúde aqui de Tubarão me contratou para eu trabalhar, então, e aí hoje eu trabalho em consultório privado, hoje eu trabalho dando aula para o curso de medicina da Unisul, que é uma universidade aqui do sul de Santa Catarina também, trabalho fazendo visitas domiciliares, então hoje eu estou dentro desse contexto aí, Ah, é trabalhando muito um pouquinho em show. cada área. Muito show, né? É Sim. bem mais humanizado, né? O médico está mais É. próximo dos pacientes, né? Bem legal Essa é a ideia, é esse esse resgate perfil. daquele médico que ia na casa, né, das pessoas, aquele médico de antigamente, é um resgate mesmo, essa medicina mais humanizada. É. E assim, quem tinha meu marido tem uma tia que agora mora no Espírito Santo. Mas quando ela estava aqui no Rio, ela tinha um médico, assim, mas de anos mesmo, que tratou um monte de gente da família, que era o que acompanhava o pai dela, né? Aí ele acompanhou o pai dela até ele falecer. Então, quando ele já não tinha mais mobilidade, então o médico ia lá. A gente não vê muito isso hoje, né? Mas É, essa perspectiva é assim, muito legal. tá retornando. A gente imitou muito o modelo americano de ser uma medicina muito centrada em grandes centros, em hospitais, né? O cuidado virou hospitalocêntrico, que a gente fala, centrado nos hospitais, mas agora a gente tem visto um resgate dessa medicina mais tradicional. E aí, falando justamente nisso, Aslaine, eu também estou terminando uma pós-graduação em cuidados paliativos, que são justamente esses cuidados de fim de vida, né, de pessoas que têm doenças crônicas, doenças incuráveis, mas que o médico precisa estar apto aí para acompanhar essa pessoa até o fim da vida dela, controlar os sintomas, controlar a dor, né? Então, tem tudo a ver. Até mesmo por isso que também estou terminando essa pós em cuidados paliativos. E é para cuida da família toda, quer dizer, é da criança até o idoso. Isso.
Então você tem que Aham, tem a pegar premissa de cuidar, assim, todas as idades, é. então você tem que ter um baita conhecimento em praticamente pegar um pouco de cada área, né? Isso, exatamente. Não precisa conhecer a fundo, né? Uhum. Absolutamente tudo, mas a gente precisa ter conhecimento técnico de um pouquinho de tudo, com Ah, certeza. legal. E me tira uma dúvida, como eu falei, Sim, eu não tenho conhecimento de muitos médicos que são cristãos. Aí a minha sim. dúvida é a seguinte: o médico cristão, ele quando ele está no ambiente ali de trabalho dele, quando ele está lidando com o paciente, por ele ser uma pessoa assumidamente cristã, ele tem alguma dificuldade, ele é menos considerado, tipo, assim, é menos acreditado que os outros por conta da fé, na forma como ele lida com o paciente. E eu digo lidar, não no sentido de ser o médico que está pregando para o paciente, não é isso. Mas eu falo no Claro. comportamento, na postura, né, como essa Uhum. postura interfere e se recebe algum tipo de crítica por ter essa postura dentro Ah, da cosmovisão cristã, vamos pensar assim. sim. Então, eu nunca passei por nenhuma situação nesse aspecto, né, em que eu tenha entendido que a pessoa preferisse aí os cuidados de alguém que não fosse cristã. Então, Uhum, pessoalmente, eu nunca senti esse tipo de entrave, né? uhum, Eu acredito que a gente precisa, no exercício da medicina, trabalhar com muita competência técnica, né? E cuidar uhum, muito ao, de fato, adentrar em questões pessoais nesse sentido, né? uhum, Mas, assim, eu como cristã, eu espero, assim, procuro, né, dar um testemunho aí, de modo que a minha vida possa de alguma forma refletir essa fé, né, de forma indireta, assim, através do isso, cuidado, através da misericórdia, como tu já tinhas conversado comigo, né? isso. Eu acredito que dessa maneira a gente tente, de alguma forma, refletir, né, a Cristo, assim, essa fé que nos conduz. Mas, assim, de fato, confesso para ti que pessoalmente nunca enfrentei nada nesse sentido. Uhum. Imagino Graças que a Deus. talvez, conjecturando, né, talvez psicólogos cristãos possam sentir algo nesse sentido, né? Uhum. Mas E nem, também é uma nem por ideia parte minha. de colegas também não. Nem por parte de colegas de trabalho também não. Também nunca, se ocorre, eu também Não nunca sabe, foi né? nada direto, assim, eu também não sei. Ah, tá. Que bom, Uhum, graças a Deus, né? Então, é graças verdade. a Deus está fluindo bem. E a minha terceira pergunta, que aí daí para frente vai ficar com você, tá? É o seguinte: a questão da fé, ela, como a nossa fé em Cristo te ajuda a de modo que você não se envolva, às vezes, com a situação de problemas de paciente, porque às vezes, por mais cuidado que se tenha, é, Uhum, a gente acaba entrando, a gente está entrando na casa das pessoas e a gente acaba vivenciando certas situações, né? E uhum. a pergunta é essa: como é que a fé em Cristo te ajuda a equilibrar esse tipo de coisa? Como é que funciona isso para você? Então, Aslaine, eu confesso que eu também não sou o exemplo nesse aspecto, porque eu me envolvo. É difícil não se envolver, né? Sim, porque aí eu fico muito preocupada, né? E aí eu atendo o paciente durante o dia, e aí eu chego em casa e começo a compartilhar com meu esposo, que também é médico, né? Uhum. Falo, ai, me atendi um paciente assim, e agora eu tô super preocupada com ele, e aí ah, perco o sono, e aí também oro, nesse São, sentido, assim, são porque coisas que a gente precisa assim, aprender a lidar, né? Quando a gente está no sim, exercício. E assim, é, eu fiz após em psicopedagogia, né?
Então, quando eu fiz o estágio, a gente acompanhou uma menininha e, assim, a gente ficou com uma certa angústia que a gente queria saber qual era o problema ali para poder ajudar e resolver. E aí chegava em casa, né? A gente vinha para casa com aquela demanda e, meu Deus, como é que a gente vai encontrar e tal? E aí a gente acaba pela história de vida da criança, né? Ou do paciente, ou do cliente, seja quem for, a gente acaba se envolvendo, né, de alguma forma, não vou dizer no nível máximo, né, mas se envolve de alguma forma, né, Se e realmente envolve, se envolve. se a gente não colocar, não fizer esse exercício de colocar É, essa ansiedade diante de Deus, a gente acaba é. tomando muito, né, talvez às vezes até aquele peso da situação para a É. nossa vida. É, é algo que realmente é o meu calcanhar de Aquiles, assim, e graças a Deus, assim, que o Senhor tem me dado um marido que tem mais experiência, né, tem mais trajetória nesse sentido e também me aconselha, me acalma, mas de fato é algo assim que eu preciso sempre me policiar, né, e tentar trabalhar de uma maneira muitas vezes técnica, mas não adianta, assim, a gente em algum grau acaba se envolvendo sim. E em alguns casos a gente acaba ficando preocupado. Eu perco o sono. Tem uma pessoa que está perguntando aqui se você já presenciou alguma cura divina. É, Uhum. é, olha, Ah, projeto em família quadrangular. Você já presenciou? então, depende daquilo que a gente interpretar como uma cura, né, divina, assim. Uhum. Eu não lembro de nenhum caso cinematográfico, alguma coisa, sei lá, um tumor que de repente desapareceu, que fez e de repente não tinha mais, né, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Mas, assim, a gente vê, assim, o cuidado de Deus de maneira indireta também, né? Então, em Uhum. muitos casos, a gente não entende como a pessoa conseguiu sobreviver àquilo. Às vezes foi algo realmente muito grave e de uma forma aí milagrosa a pessoa se recupera. Então, nesse sentido, a gente presencia sim, Até porque né? a cura divina ela pode ser algo que Deus faça ali na hora, nos É, milagres como os que são é, relatados biblicamente, mas sim. existe também a cura que Deus trabalha através de medicina, através de médicos capacitados para isso. Então eu vejo muita questão de cura também através dos médicos, assim, quando Deus prepara um médico que te acompanha, quando Deus prepara uma equipe que cuida de você integralmente, quando você chega no hospital e você é bem tratado, então tudo isso Deus faz cooperar para que aquilo aconteça. Então, assim, eu também Sim, vejo muito por esse lado. é. Aham, pessoas sendo usadas como instrumentos mesmo, né, do Exatamente. Senhor. É. Não, eu também vejo por esse lado assim, Aslaine. Tanto é que isso me lembrou, né, algo muito interessante, que até anotei aqui, né, que os reformadores do século XVI, Martinho Lutero e até João Calvino, eles entendiam que o trabalho, até mesmo o trabalho secular, né, não só o monastério, né, o fato de ser monge, como por exemplo Martinho Lutero era, eles entendiam que esse tipo de trabalho era uma espécie aí de dedo de Deus, né? De pessoas que Sim. são agentes, aham, de pessoas que são agentes do amor providencial do Senhor pelas outras pessoas. Então, eu também enxergo por esse âmbito, assim, que de alguma maneira a gente pode ser agente do amor providencial de Deus. E é muito De bonito alguma maneira. a gente vê o médico ele, no exercício da medicina é, lidando com coisas às vezes tão. Eu fico olhando assim, pensando, gente, como é que ele consegue enxergar isso, só identificar isso, só às vezes de eu falar o tipo do sintoma, como é que isso está tá dando dentro de mim, como é que está funcionando essa dor. Ele já tem um monte de sugestão ali na mente dele,
por questão do conhecimento, e assim, é Deus que dá isso, né? É Deus que traz esse Uhum, conhecimento. Eu lembro que uhum, quando eu tinha 17 para 18 anos, foi descoberto em mim um tumor no cérebro, na hipófise, né? E uhum, o médico, ele desconfiou quando eu dei o exame de sangue para ele. Então, uhum, pela quantidade de um determinado hormônio que estava em excesso no exame de sangue, ele uhum. desconfiou e automaticamente ele passou logo uma tomografia. Quer Isso. dizer, eu vejo assim, é Deus abençoando mesmo, trazendo conhecimento, inteligência, e graças a Uhum, Deus, assim, depois eu fiz a cirurgia, nunca mais o tumor regrediu, enfim, eu uhum. vejo Deus nisso, eu vejo Deus, não é possível a gente não crer que não tenha a mão de Deus nesse conhecimento. Amém. Amém. Ah, é muito legal, muito bacana. E como é que a gente pratica a medicina para a glória de Deus, Gi? Como é Ah, que é? então, a Zulene, acho que tem algumas perguntinhas aqui, ó, aqui em Ó, cima, ó, dá uma olhadinha. peraí, A, deixa eu ver se a tem. medicina é ciência pura, a doutora já chegou a ter dúvida em relação à Ah, existência de sim. Deus. Essa é a Isso. segunda, eu É. acho. Isso. Ah, tá. Tá, vai dando uma controlada ali nas perguntinhas para a gente ir respondendo. Eu tô de olho. Eu já tinha visto, eu ia falar Ah, depois. tá, Pode ir. muito bem. Então, justamente com relação a isso, sim, a gente entra na medicina, eu entrei, né, pensando, é um sacerdócio, né, uma visão, assim, muito romantizada a respeito da medicina em si, e aí, assim que eu entrei no curso, a gente apresentado as ciências básicas, né, e a gente percebe aí que é tudo muito técnico, né? Tem muita fisiologia, tem muita anatomia. Então, de fato, essa questão da humanização, de enxergar a pessoa como um todo, é algo que não vem naturalmente na grade curricular. É Uhum, algo que de fato precisa ser buscado, precisa ser acrescentado, estudado, porque é algo aí que não é empírico, né? E aí a gente percebe sim que as coisas elas podem ficar muito racionais, muito técnicas, mas uhum, nós somos seres, somos pessoas, né, que não podemos ser reduzidas apenas aos nossos sintomas físicos, apenas à nossa biologia, né? uhum, Então, de alguma maneira, é, não dá para enxergar como coisas diferentes, né? Então não dá para enxergar a medicina como uma ciência exata, como uma ciência básica, e esquecer aí que o ser humano é um ser social, um ser psicológico, um ser espiritual também. Eu me converti aos 13 anos de idade. Então, assim, na minha graduação, eu não cheguei a questionar a existência de Deus, assim, né? uhum. Mas pode ser aí que algumas pessoas, nos estudos da fisiologia, da anatomia, às vezes questionem a sua fé, né? Isso não aconteceu comigo. Alguma É, coisa que você aprendeu em algum momento quando você estava lá na faculdade, que você bateu o olho e você olhou assim, gente, eu estou vendo Deus nisso. O que aconteceu com você? aconteceu, tem várias situações, né? Várias experiências assim. Na verdade, a gente enxerga, eu acho que quase que todos os dias, né? Alguma coisa aí que a gente pense que não é dessa terra, assim, que é divino, né? O Eu meu. lembro que quando quando eu estava fazendo a pós, quando chegou numa matéria, tava,
uma aula que a professora estava dando falando sobre neurociências, e ela mostrou um vídeo simulando as sinapses, né, o funcionamento dos neurotransmissores. Gente, quando eu vi aquele vídeo, assim, eu fiquei viajando, eu fiquei pensando assim, Deus, como tu és lindo, como isso funciona dentro da gente. E assim, são detalhes minúsculos, né? Que a gente não sabe. E é realmente o Salmo 139, né? Que fala assim, o teu conhecimento é grande demais para mim, eu não posso compreender. Exatamente. E a criação, ela reflete a glória de Deus, né? Exatamente. Então, da mesma forma que algumas pessoas podem enxergar isso como uma simples matéria, como uma ciência exata, a gente acaba enxergando com outros olhos, né? Como algo assim grande demais, como algo que a gente não pode mesmo colocar dentro de uma caixa, reduzir, né? Sim. Realmente a expressão da glória de Deus, assim, e tudo funciona muito perfeitamente, então eu não consigo deixar de enxergar Deus nisso. É muito lindo, é muito lindo. Você já assistiu aquele filme Mãos Talentosas? Já, lindo, né? Gente, eu toda vez que eu assisti aquele filme só na pós, foram 3 vezes. É, E assim, muito sim, lindo, né? Você vê assim que a pessoa, que é uma história, né? É real, né? é, Não é só uma coisa assim, uma inspiração. E o esforço todo daquele médico também para poder fazer a coisa, ele ia lá, ele orava, ele pedia, né? Tendo a orientação de Deus para fazer. E assim, é muito legal. é, não é lindo. Quem ainda não assistiu, assista. É Assista. um testemunho lindíssimo. Nós temos o livro também desse médico, é lindíssimo. Depois É a muito gente lindo. compartilha É, com o eu pessoal, tu não, compartilha também nas tuas redes, Aslaine. é, o livro eu não li, eu só assisti o filme, Como mas que eu é o vou procurar nome, o livro. Jaime? Já. Oi? Como que é o nome do livro? Eu vou perguntar para o meu esposo, ele tem Ah, tá. esse livro do Médico das Mãos Talentosas. É do Ben Carson, né? Aí é um livro da biografia dele, né? Isso. É um livro autobiográfico. Vale Ah, muito a depois pena ler. Uma história lindíssima. eu vou procurar então depois e vou postar lá pra gente, vou ler também. Falou em livro, eu fico logo empolgada. O Já nome tô com um do monte. filme é Mãos O Talentosas, nome do filme é Mãos Talentosas. do Já Ben li várias Carson, vezes. assistam. Muito bom, muito bom. E assim, uma coisa que eu logo me identifiquei com você foi te chamar de médica amada. Não sei por que eu fiquei assim, nossa, Giglioli, a médica amada, né? É a Lucas da atualidade. Então, Tubarão tem uma versão feminina de Lucas. E assim, tem tudo a ver, né? Porque essa medicina mais humanizada, né? Mais personalizada, Sim. ela propriamente, essa forma como vocês têm trabalhado aí, propriamente dito, já uma maneira de praticar o exercício da medicina para a glória de Deus, né? Tu sabe, Aslane, que eu estava lendo um livro, aquele livro que eu comentei para ti a respeito de fé e de trabalho, né, do Timothy Uhum. Keller. E tem uma área desse livro que ele fala especificamente com relação à profissão médica, né? E ele diz algo muito interessante. Ele fala que a própria perspectiva cristã da natureza humana é rica e multifacetada. O Tim Keller fala. E aí ele diz que Deus não cuida apenas do nosso corpo, ele também redime a nossa alma, né? Então, dessa maneira, diz ele, os médicos cristãos, eles, quando olham o ser humano de uma forma mais integral mesmo, que olha essa pessoa como um todo, esse médico, ele já está oferecendo aí parte da fé dele, né? Do Cristo que habita nele mesmo, assim. Então,
a fé desse médico cristão, ele oferece os recursos necessários para cuidar do paciente de uma forma mais humana, né, de enxergar a pessoa além dos seus problemas físicos, além de seus corpos, né, visto que Deus também não nos enxerga apenas como seres biológicos. Então, Exatamente. é exatamente isso que tu estás dizendo, né? Realmente Exatamente isso. esse olhar integral, essa questão de querer entender a pessoa como um todo, é realmente uma expressão daquilo que o próprio Senhor é, né? Já que ele nos olha aí, ah, tem cuidado não apenas do nosso corpo, mas também da nossa alma, né? Do nosso ser, de uma forma Exatamente. completa. E na Uhum. psicopedagogia também tem muito isso, né? Porque a gente chega para uma criança que tem alguma dificuldade de aprendizagem ou até algum transtorno, para a gente conseguir talvez chegar no porquê daquilo tudo ali, a gente tem que ver toda a história, né? Não tem que fixar só naquela criança, só na dificuldade dela. Tem todo aquele processo de conhecer a família, conhecer a história, saber como é que foi a gravidez, né? Fazer a anamnese, né, da criança, tem aquela conversa toda. E são os detalhes, né? São os detalhes que acaba levando a gente até algum ponto que a gente vai entender, não, começou É, aqui a situação tal. E assim, algo interessante que você falou nessa questão do livro é, que eu penso também que às vezes a gente, como cristão, como igreja, a gente separa, né? Essa parte aqui é secular e essa parte aqui é espiritual. O que não deveria ser, né? é, Deveria entender que nós somos um só. Então, é. a gente pode desempenhar papéis diferentes em determinados momentos, mas eu sou cristão o tempo todo. Então, eu É, sou cristã dando aula para os meus alunos, eu sou cristã sendo a esposa do meu marido, sendo a mãe da minha filha, atendendo o paciente ali, né? Então, se a gente não desvinculasse tanto isso, né, talvez é, tivesse mais facilidade, né? exatamente, né? Nós não somos seres indissociáveis. Eu não sou uma pessoa lá no consultório médico e outra pessoa aqui em casa. Nós somos pessoas. E realmente isso é algo muito interessante, né, Aslane? Porque nós, como crentes, a gente tem a tendência, né, de separar aquilo que É, a gente entende ser secular, né, isso, às vezes do ministério, das atividades que a gente faz na igreja. Então é como se no culto nós tivéssemos aí uma atitude, no domingo à noite, na segunda-feira de manhã é algo diferente, é um cenário é diferente. algo diferente. Não é para ser, não é para ser, porque nós somos, não dá para a gente dissociar, separar isso, né? Então, Exatamente. da mesma forma que eu preciso aperfeiçoar Cristo em mim dentro da minha casa, no meu casamento, né? Nas atividades como filha, como esposa, enfim, eu também preciso da mesma maneira revelar essa porção de Cristo no meu local de trabalho, na faculdade, né, na universidade, junto com os meus alunos, que eu vi que uma aluna aqui está acompanhando a nossa live, né? Então esse é o grande desafio mesmo. É a gente entender que, na verdade, é uma coisa só, tudo é uma É uma coisa coisa só, só. né? É, e aí também nesse sentido eu separei um trecho muito interessante, é, que é o seguinte: tem um empresário luterano chamado William Deal, que ele diz que se as pessoas não conseguem encontrar significado espiritual naquilo que elas fazem, nos seus trabalhos seculares, elas estão condenadas a viver uma vida dupla, né? Então ele diz o seguinte, que essas pessoas elas não vão ligar aquilo que elas aprendem no domingo à noite com os seus trabalhos na segunda-feira de manhã, né? Com as suas atividades ao longo da semana. Então, nós precisamos descobrir que
todas as atitudes que nós temos no nosso dia a dia, elas são espirituais e elas precisam, de Exatamente. alguma maneira, refletir a Cristo, né? Então, assim, Exatamente o ponto. é, é, então eu não vou estar exercendo o cristianismo real, o cristianismo puro e simples, se eu for uma pessoa dentro de casa e uma outra pessoa na rua, né? Exatamente. Gente, É, muito legal essa é, fala. é, Muito legal. então, independente de onde estivermos, a gente precisa entender que é tudo parte do nosso ministério, né? Tudo que a gente faz é espiritual. E aí eu Isso. até gostaria de aproveitar para contar uma historinha, né? Pode Existe uma contar, história pode também ficar à presente vontade. nesse livro. Vocês conhecem Tolkien, né? Aquele escritor de O Senhor dos Anéis, aquele Uhum. escritor inglês, né? E aí, gente, ele ficou assim durante décadas escrevendo aquela obra O Senhor dos Anéis, porque ele elaborou um idioma próprio, ele criou histórias cruzadas, é uma obra assim genial, né? Mas aí, quando ele estava aí escrevendo a respeito dessa obra gigante, extremamente famosa, ele passou a enfrentar os horrores da Segunda Guerra Mundial. E aí, a própria vida dele, como uma pessoa civil, estava sendo ameaçada pela Segunda Guerra Mundial. E ele ficou muito aflito, porque ele não sabia se ele ia conseguir terminar aquela obra, né? Aquele livro Senhor dos Anéis. E aí, nesse contexto, ele escreveu um conto de um pintor chamado Nigel, né? Uma história, uma ficção, de um pintor que um belo dia, ele sonhou em pintar um quadro bem grande, uma paisagem bem bonita, assim, uma árvore bem suntuosa, bem volumosa, montanhas atrás. Esse pintor, de alguma maneira, idealizou desenhar uma paisagem belíssima. Aí ele comprou uma tela bem grandona e começou a pintar, né, aquela árvore, mas toda vez que ele ia pintar, o vizinho dele chamava, pedindo algum favor, pedindo para levar a esposa dele no hospital, pedindo para ajudar com alguma coisa, e aquele pintor, gente, ele não conseguiu passar de uma, duas folhas da árvore inteira, né? Até que esse pintor ele ficou gravemente enfermo e ele morreu. E antes de ele morrer, ele se lamentou e disse: Não é possível que eu sonhei com uma paisagem belíssima e agora estou muito doente, vou morrer e só consegui pintar duas folhas da árvore. E aí conta a historinha que esse pintor morreu, né? E quando chegou no país celestial, quando chegou no céu, ele viu exatamente a paisagem que ele tinha idealizado, a paisagem real diante dele, a árvore volumosa com todas as suas folhas, né? E aí ele entendeu que aquela pintura, que uma, duas folhinhas, né, faziam parte de uma realidade verdadeira. A Uhum. árvore era o próprio Cristo, né? E aí, por mais que ele tenha entendido que ele fez muito pouco nessa terra, quase nada, aquilo que ele pintou fazia parte da realidade eterna, da realidade verdadeira. E aí, o que que Tolkien quis dizer com isso, né? Ele contou essa história e, por fim, ele conseguiu finalizar a obra dele, O Senhor dos Anéis, né, no meio da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E aí, esse escritor britânico, então, ele mostrou pra gente que aspectos muito importantes. O primeiro deles é aquilo que a gente está falando, que não dá pra gente falar que tal profissão é secular e tal profissão é espiritual. Né? Isso. Que na verdade, independente de onde nós estivermos atuando, independente do nosso trabalho, se nós somos cristãos, o nosso trabalho é espiritual também.
né? Isso. Então, esse é o primeiro sentido que eu entendo dessa obra. E o segundo é que, por mais que a gente pense que é muito pouco que a gente faz, né? Que às vezes não é nada, que o nosso trabalho não tem muita expressão, que se a gente morrer dentro de poucos anos, nós não seremos lembrados pelas pessoas, né? Por mais que a gente tenha esse sentimento, de alguma maneira o que a gente faz aqui é uma expressão daquilo que é eterno e daquilo que é real, que é o próprio Cristo. Então, isso tem que nos encorajar a entender que, por mais pequeno, por mais simples que possa parecer o nosso trabalho, a atividade que a gente execute, isso é real porque é o próprio Cristo, né? Sendo revelado nas nossas vidas. Amém. É lindo, né? É aquele texto de 1 Coríntios 15:58, né? Que fala que o nosso trabalho não é vão no Senhor, É, o né? nosso trabalho não é vão no Senhor. É, exatamente, ele cita esse versículo ao falar dessa história do Nigel, né? E eu não No livro. conhecia, tá É vendo? exatamente isso. O nosso trabalho não é vão no Senhor, né? E esse, E e, também. e esse no Senhor não significa dizer que é o trabalho que é feito na igreja, né? Para a Exatamente. igreja, né? É todo o É, trabalho, né? todo o trabalho. E também aquilo que a gente lembra no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, Exatamente. é o Senhor mesmo que dá o sustento, que sustenta as nossas vidas, para que a gente possa, de alguma forma, construir na vida de outras pessoas, né? Se a Exatamente. gente não tivesse a provisão do Senhor, aí sim o nosso trabalho é vão. Se a gente É, não tiver esse olhar, né? Mas se é o Senhor aí que edifica essa casa, aí ele nos dá substrato como construtores, né? pô, Para isso aí construí-la. mesmo. Dá É, todo o suporte para que isso aconteça, né? Até porque seja o médico, seja o professor, seja o motorista de ônibus, se Deus não der esse sustento, né, esse suporte, ninguém é, consegue, né? não E entender consegue. que em toda profissão é nosso dever como cristão glorificar o nome dele, porque seja comer, seja beber, seja qualquer coisa que a gente vai fazer, Tudo seja para a tem que glória ser dele. para a glória dele, porque É, dele, por ele, para ele são todas as coisas. é, Glória a Deus. exatamente isso. Eu fiquei muito feliz com esse tema, né? Praticando medicina para a glória de Deus, porque desenvolvendo, pensando a respeito disso, eu pensei que, na verdade, não é a medicina, né? Independente da atividade que a gente for praticar, ela Uhum. precisa ser para a glória de Deus, assim, foi um tema muito interessante nesse sentido, para a gente poder abordar isso, né? Para a gente deixar claro para quem está assistindo a gente que não somos seres indissociáveis, né? Que é a nossa vida como um todo que vai refletir isso. E no E tempo que a gente está independente. vivendo, né? É, Nesse tempo, né, que a gente está vivendo aí com toda essa problemática ao nosso redor, essa questão da medicina, eu foquei na questão da medicina pela razão óbvia de você ser uma médica, né? E também por claro. essa questão É, toda que a gente está vivendo, que as pessoas um puxa para um lado, o outro puxa para um outro, não, isso aqui tem razão, isso aqui não tem razão. Mas assim, se a gente não entender que tudo isso, tanto esse lado quanto esse lado, estão todos submetidos, né, ao é, poderio e ao senhorio do Deus Todo-Poderoso, é, não tem lado A, não tem lado B que se sustente, né? E assim, exatamente. é, É, a grandeza de Deus, ela está além de tudo isso, além de todas essas coisas. Deus é soberano, né? Ele governa sobre todas as coisas, nada escapa ao controle dele.
É né? As verdade. nossas vidas não estão ao léu nessa pandemia, por mais que a gente possa pensar, né, que o Senhor tenha perdido o controle das vidas, da situação que o É, nosso país se encontra, na verdade, nada escapa ao nada seu escapa, nada governo, à foge. sua direção. Então, sim, exatamente isso. A gente precisa entender que a soberania dele está além de qualquer fundamentação humana, né? De qualquer opinião de especialista A ou B, né? Eu É o gosto Senhor. aquele texto de 1 Crônicas 29, né? Que Davi está orando e ele fala: Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos, riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos a força e o poder, e em ti está o engrandecer. Então, assim, você vê ali, você tem um baque, né? Quando você vê essa expressão assim, teu Senhor é o reino, tu te exaltaste como chefe sobre É, todos. é, Quer dizer, todos, é. todos estão debaixo desse senhorio, dessa soberania dele. Exatamente, nós nos submetemos, né, com muita humildade a essa soberania, tentando de alguma maneira expressar, né, e cumprir a vontade dele, o propósito, aquilo pelo qual ele nos chamou, né? Realmente esse é o meu desejo, é a minha oração mesmo. Tanto que eu tô considerando essa live mais um bate-papo do que um conselho aí que eu posso dar de especialista, porque como eu falei para ti, eu não sou aí um exemplo a ser seguido, porque às vezes me envolvo demais, perco o sono, né? Deveria ter um entendimento mais distante, né, das pessoas, mas eu acredito que até pelo fato de sermos cristãs, da nossa fé, é, 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 é impossível, né, Aslaine, a gente ficar alheio aí ao sofrimento humano Sim, e sim, deixar muitas vezes de não vou perder a oportunidade de orar ao Senhor, né? Às vezes eu não posso ajudar com a medicina, mas sim, talvez tenha um propósito espiritual que eu não enxergue nisso, né? Então sim, eu sim. intercedo, porque se existem coisas que eu não posso fazer, o que eu posso fazer é colocar a vida, né, do meu paciente nas mãos de Deus, assim. E Deus sabe os meios, né? Os meios que ele vai usar para isso. Né? Eu nunca tinha ouvido falar de médico de família, assim, né? Nunca tinha ouvido falar. E de repente você surge, surge. Sim, porque é uma especialidade relativamente recente e a gente tem uns 5 mil médicos apenas no Brasil inteiro. Então é muito pouco. Olha isso. É muito pouco. Com residência médica são pouquíssimos. Então, realmente é uma especialidade que pouca gente conhece. Eu mesmo não conhecia, não. Aí É, quando você chegou, médico de família, o que que é isso? Como é que é isso? Ai, ah, ai. Mas, é, Igli, assim, sim. tá muito gostoso o nosso bate-papo mesmo, né? É, Existe um tema, mas assim, a gente não precisa ficar preso ao tema, né? Assim, mas tá claro. muito gostosa a nossa conversa, a gente já tá aí com quase 50 minutos nesse bate-papo gostoso. E a gente já está caminhando para o final também, porque já daqui a pouco a gente também precisa dormir. Amanhã continua sendo nosso dia de trabalho, né? Sim. Dia de abençoar as pessoas aí com o nosso trabalho, glorificar Deus com Amém. aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E eu queria que você Amém. fizesse aí as suas saudações finais aí, as palavras finais, né? Sim. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, que a gente tem de estar conversando e compartilhando, né, esses pensamentos aí a respeito da nossa fé, assim, tem me edificado muito nesse sentido. E como uma mensagem final, eu gostaria aí de encorajar, né, as mulheres, as pessoas que estão nos assistindo a entenderem
que independente dos trabalhos, do que da ocupação, né, do que essas pessoas estão fazendo nesse momento, tudo isso é, pode ser feito aí para a glória de Deus, né? Que nós é, que temos aí uma fé no Senhor, que de alguma forma queremos manifestar aquilo que nós recebemos, né? Que a gente possa encarar, então, qualquer atividade aí que a gente possa ter como uma mordomia mesmo, né? Sim. Como se nós fôssemos administradores, né? Daquilo que o Senhor mesmo tem concedido para a gente. Então, nós, de fato, precisamos nos enxergar como mordomos, como administradores de todos os recursos que o Senhor mesmo tem colocado nas nossas mãos. Essa é Esse a minha grande oração. privilégio, né? É Amém. um grande privilégio. E aí, Aslane, se tu me perguntar, né? Ai, Gi, então me conta no que tu trabalha, né? Então, ao invés de falar, Aslane, eu trabalho como médico de família e comunidade, né? Que a minha fala possa ser, ai, Aslane, eu trabalho para aperfeiçoar Cristo na minha vida. Esse é o Aleluia. grande objetivo. Esse é o grande Aleluia. objetivo, assim, né? Que eu posso estar exercendo, ocupando as minhas horas como médica, mas o meu verdadeiro trabalho é aperfeiçoar Cristo na minha vida. E Amém. que Glória a Deus. esse possa ser o desejo de todos nós. Amém. Aleluia. Gostei dessa fala. Glória a Deus. Gigli, eu agradeço muito a sua participação. Assim, para mim é um privilégio, né? Poder estar conversando com Meu. você, ter, ter me cedido aí esse tempo. A gente sempre imagina que vida de médico é muito corrida, né? Ainda mais na sua casa são dois, né? São dois médicos, né? Sim. E você aí me deu de presente, né, esse tempo. Até vou te dar sugestão, convido meu esposo para fazer uma live contigo. Ele é neuropediatra, acho que vocês Ih, meu Deus, aí é vão top ter demais! muitas coisas em comum, hein, para falar. Ela é psicopedagoga, né? Meu Deus! Ele é neuropediatra. Convida sim. Pode Esse aí, mas convidar que ele vai esse aí tá aceitar. lá, tá muito no top. Ainda não cheguei lá, não. Esse aí tá muito no top, tá muito no top. Calma, vamos com calma. Mas qualquer hora a gente bate um papo nós três, né? Nós três. Combinado. É que aí fica mais fácil, né? Fica. Fica mais equilibrado, né? Aí, Eu tô pessoal, as engatinhando meninas. ainda. E aí as meninas que perguntaram ali a respeito de milagres, de alguma coisa que tenha visto, ele tem algumas histórias muito interessantes. Então, aí ele vai Algo poder também trazer a fala sobrenatural mesmo dele. da parte do Senhor para compartilhar. Então é Olha, tá só vendo? marcar as lives, eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito nesse sentido aí que vocês pediram. Ai, meu Deus, olha, já estou me sentindo aqui tentada. Mas a gente vai combinar isso direitinho. A gente vai combinar isso direitinho. E se Deus quiser, a gente pode sim começar essa conversa aí para poder colocar lá em cima. Digli, muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela sua vida. Fiquei assim muito feliz de conhecer você. Eu espero que um dia a gente possa realmente estar presencialmente, né? Eu conhecer aí a sua cidade, no seu Vim estado da para Santa Santa Catarina, Catarina. ou eu vou para o Rio de Janeiro. Pois é. O que vier primeiro. Quem aparecer primeiro no estado avisa. Né? Você vier passear no Rio de Janeiro e falar, lá está aqui no Rio. Eu dou um jeito de aparecer, de chegar lá e te conhecer pessoalmente, né? Porque agora a gente já se Combinado. conhece. Tá? Exatamente. Então, assim, muito obrigada mesmo. Do fundo do meu coração, acrescentou demais essa conversa. E não vai ser a única. Não vai. Então tá. Tá bom? Vamos combinar de conversar mais vezes, então. Mais Que vezes, Deus então. abençoe, um beijão pro pessoal, bom descanso e qualquer coisa nós estamos à disposição. Amém. Fica com Deus. Pessoal, muito obrigada também por vocês que assistiram a gente até aqui.
Fiquem com Deus e até a próxima live. Um beijão para todo mundo.